Olá pessoal, bom dia. Estamos começando aí mais uma semana, né? A segunda semana do ano. Um ano que promete ser, né, de certa forma, muito positivo para a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Mas é um ano que, além de se apresentar positivo, ele é um ano que nos traz grandes desafios. Desafios da maneira de entender o mercado, desafios, né, com relação às operações que envolvem frigoríficos, né, principalmente os frigoríficos hoje a nível de Brasil, porque além das operações nós temos que ter um entendimento, nós temos que ter a capacidade de analisar todas essas mudanças de mercado, posicionamento, valor, né, de moedas, o aumento, né, nas exportações, o que eu quero realmente da minha empresa. E dessa forma, analisando dessa forma, a gente pode ver que a gente tem que se mexer. A continuidade, né, o conformismo não faz parte da cadeia produtiva da carne bovina. Durante esses mais de 20 anos que venho trabalhando junto ao setor, né, e podendo ter feito parte de equipes distribuídas por 10 estados do Brasil, eu pude constatar, eu pude ver que hoje a cadeia produtiva da carne bovina ela tem duas situações, praticamente dois mundos. Os mundos da mídia, né, que é ligada a associações, a sindicatos, ao próprio Ministério da Agricultura, que às vezes coloca, de certa forma, que nós estamos muito bem, que o Brasil é uma referência, que aqui no Brasil tudo funciona, e as coisas não são bem assim. Realmente o Brasil hoje tem uma posição de destaque no mercado de carne bovina, sim. O Brasil, até o ano de 2020, com certeza ele vai ter uma capacidade de atender ou de dominar praticamente 50% do mercado mundial de carne bovina. Isso é fato. Mas para que essas previsões aconteçam, internamente no Brasil nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos viver apenas, né, no mundo da fantasia, com base em duas ou três empresas que detêm, né, um poder financeiro absurdo, e que muitas das vezes esse poder financeiro absurdo não condiz com a sua capacidade produtiva, com seus resultados produtivos. Nós temos que fazer com que todo o Brasil se desenvolva. Nós temos que olhar para o pequeno e médio pecuarista, nós temos que olhar para o pequeno e médio frigorífico e fazer com que ele tenha essa capacidade, não financeira somente, não injetando dinheiro, mas de entendimento do mercado. Então, olhando tendo essa visão geral a nível de Brasil, eu resolvi fazer um projeto, né, descrever um projeto. E esse projeto ele foi feito com base na realidade do Brasil, das dificuldades, das necessidades que o nosso produtor, que a nossa cadeia produtiva da carne bovina tem de fato. Esse projeto chama-se Desenvolvendo a Cadeia Produtiva da Carne Bovina nos Estados e a Abertura de Novos Mercados à Carne Bovina Brasileira. Esse projeto tem como ponto principal uma integração entre pecuaristas e frigoríficos. Por que integração? Porque se nós olharmos a cadeia produtiva, nós temos o pecuarista numa extremidade, o frigorífico no meio e nós temos o mercado na outra extremidade. Qual desses dois setores produtores, né, produtivos de carne bovina, tem a capacidade de entendimento do mercado? Por quê? É o cliente que faz a situação. Não existe uma outra situação que faça com que eu determine qual tipo de produto eu quero produzir e para quem. Não. Eu tenho que ver a minha posição de mercado, a minha posição estratégica, onde meu frigorífico está localizado. Eu tenho que definir qual cliente eu quero atingir. Analisando esse cliente, a potencialidade comercial vai dizer se a minha operação está sendo lucrativa ou não. E aí eu tenho que investir nesse mercado ou em novos mercados. Então, esse entendimento com base no mercado faz com que eu saiba qual matéria-prima eu preciso ter à minha disposição para que eu possa produzir esse produto. Já passou o tempo, na realidade há muito tempo não existe mais essa situação, de eu montar escalas de abate apenas com quantidade. Nós temos que reduzir ao máximo a capacidade de erro. Nós temos que ter dentro de uma escala de abate, se for 100, 200 ou 300 animais, mais de 90% dessa matéria-prima tem que ser relacionada diretamente com base na venda. Nós temos que fazer com que os dois setores, né, a área comercial e a área de compra de gado, trabalhem muito junta. Essa integração, e aí eu já vou me aprofundando um pouco mais, ela deixa de ser somente macro e ela vem a ser micro também. Porque além dela ser
mais do que necessária a nível de estado, ela vem a ser mais do que necessária ainda a nível de região. E esse fator ainda, muitos podem usar vários nomes, eu determinei, né, na minha visão de negócio como integração, ela passa a ser mais necessária ainda dentro dos frigoríficos, porque ainda existe dentro dos frigoríficos uma distância muito grande. Então esse projeto visa sim fazer com que os estados e os frigoríficos possam produzir uma carne com muito mais qualidade, com base no entendimento do mercado consumidor. A gente sabe, e isso é fato, nós não precisamos de grandes mestres ou doutores para nos afirmar que o ano de 2018 vai ser melhor que 2017. Eu acho até cômico quando eu vejo algumas afirmações assim, porque óbvio, o ano de 2017 foi muito ruim, principalmente na parte econômica, e isso fez com que no Brasil houvesse uma retração, principalmente do consumidor com base na carne bovina. 2018 vai ser melhor, isso é fato. Porém, nós temos que ter esse entendimento de mercado, analisar esse mercado da forma como ele vem se apresentando e saber se eu tenho matéria-prima apta a atender esse mercado. Então, esse projeto visa, né, fazer com que essa integração aconteça, com que o frigorífico lá, que tem essa capacidade através da sua área comercial de entender o mercado, faça com que os pecuaristas da sua região, né, tenham esse entendimento e essa visão e esse conhecimento para que ele possa fornecer uma matéria-prima a mais ideal possível para o frigorífico atender esse mercado. E isso nós sabemos que muitos e muitos frigoríficos hoje têm ido, né, colocado a sua logística de busca de matéria-prima, às vezes em distâncias mais longas, e isso faz com que o custo do frete fique mais alto e já nós tenhamos um fator crítico, né, a acrescentar na hora da definição de preço lá na frente quando nós vamos vender o nosso produto. Então nós temos que fazer de uma maneira sólida, segura, porém o mais rápido possível, com que esse entendimento chegue nas mãos de todos. E se nós pegarmos hoje pequenos e médios pecuaristas que têm 50, 100, 1000 cabeças de gado, 5.000 cabeças de gado, nós podemos fazer desse pecuarista um grande fornecedor de matéria-prima desde que ele tenha essas informações. E se nós fizermos com que isso aconteça, os frigoríficos vão ter uma oferta de matéria-prima maior, eles vão poder se comprometer com o mercado de uma maneira mais sólida e mais abrangente, e isso vai fazer com que o setor funcione. É simples? É uma coisa fácil de fazer? Não, não é simples e não é fácil. É um projeto que leva um tempo, porém, quando ele começar a se ajustar, os resultados sim vão aparecer de forma rápida. Por quê? Nós temos um mercado interno que consome 80% do nosso produto praticamente produzido, da carne bovina produzida no Brasil, que está num ano de expansão, ele vai ter um aumento no consumo e nós temos a exportação crescendo rapidamente e isso vai se concretizar também em 2018. Nós precisamos entender o seguinte, para que um setor funcione, seja ele dentro do frigorífico, né, quando a gente desmembra ele lá, que tem a compra de gado, a indústria e a área comercial, ou quando nós vamos para uma região que nós temos o pecuarista em si, os frigoríficos e o mercado, nós só vamos fazer com que os resultados aconteçam quando todos tiverem uma facilidade de entendimento do sistema, quando todos entenderem como o sistema funciona. E no Brasil ainda não entendem. Por mais que afirmem, o pecuarista não sabe diretamente como está funcionando o mercado, o pecuarista fica assim num mundo distante, a grande maioria. Muitos podem dizer que não, mas se vocês saírem a nível de Brasil, vocês vão ver que muitos, praticamente mais de 80% dos pecuaristas vivem sozinhos, num mundo muito distante. Os frigoríficos, de uma certa forma, também vivem num mundo muito distante e isolado. Se nós fizermos com que todos tenham essa facilidade de entender o sistema produtivo e o sistema de mercado, nós vamos conseguir fazer com que o todo melhore. Melhore tanto na sua área de comercialização como na sua área lucrativa. O Brasil, a cadeia produtiva da carne bovina, precisa de mais orientação, de mais acompanhamento, precisa de programas, nós precisamos fazer com que isso aconteça nos estados, e eu me deixo à disposição, a minha empresa à disposição, para fazer com que isso aconteça. Seja um frigorífico pequeno lá no meio do Mato Grosso, em Goiás, em Minas Gerais, que precisa dar um up na sua produção, ele precisa rever os seus conceitos, a sua agenda de clientes, a sua caderneta de clientes não está sendo satisfatória, então nós precisamos mudar. Nós precisamos partir do entendimento do nosso custo de operação, partindo para a nossa necessidade de venda.
Nós precisamos mexer, nós precisamos fazer com que a nossa área quente do frigorífico ela seja mais produtiva. Nós precisamos entender que criar gado, qualquer um cria. Nós precisamos entender que abater, né, os animais, qualquer frigorífico abate. Desossar, qualquer um desossa. Porém, com qualidade e visão, são poucos. E isso não está no mercado à venda. Teoricamente, sim, porque as informações estão acontecendo. Mas se nós pudermos tirar das mãos, né, de algumas pessoas, de alguns sindicatos, de algumas situações, né, hoje do Brasil, essas informações e levar elas, né, para o Brasil de uma maneira geral, os nossos grandes concorrentes, principalmente com base no mercado externo, que são Estados Unidos, Austrália, Índia, Nova Zelândia e Brasil, que são os 5, né, países com mais destaque, nós vamos conseguir sim colocar o Brasil lá na posição que ele merece, uma posição de domínio do mercado da carne bovina brasileira. Nós não vamos conseguir dominar o mercado todo, mas nós vamos conseguir sim nos impor mais no mercado, e nós vamos conseguir uma representatividade melhor no mercado, e isso vai fazer com que o Brasil ganhe, com que o pecuarista ganhe, com que o frigorífico ganhe, com que o cliente ganhe. Então, o projeto ele está aí, ele já foi apresentado, né, a alguns estados, porém ainda não existe definição, porque eu sei que no Brasil é um pouco complicado. Muitos projetos bons são colocados na gaveta porque não possuem padrinhos, mas eu garanto, dou toda a garantia, até porque que não faço a venda de um projeto apenas em um papel ou por um arquivo de computador. Eu descrevi um projeto com base no conhecimento e na necessidade da cadeia produtiva da carne bovina e garanto o funcionamento porque não faço só a venda, como eu disse, eu faço a venda e a implantação do projeto, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil também. Esse projeto ele tem essa capacidade de fazer com que os elos, né, produtivos estejam cada vez mais ligados. Já existem países que tomaram uma posição parecida e vêm colhendo grandes frutos, como o próprio Uruguai. O Uruguai tem uma posição de destaque por ter uma carne de qualidade, não é somente porque os frigoríficos produzem um corte perfeito, não. É porque o pecuarista está inteiramente ligado com o frigorífico e com o mercado. Ele produz, ele oferece uma matéria-prima conforme o mercado necessita. E o frigorífico transforma ela conforme o mercado exige. Então, pessoal, entre em contato lá conosco através do e-mail, né, celsoricardo.cferreira@gmail.com, celsoricardo.cferreira@gmail.com, ou através do telefone e WhatsApp, né, que é 0519 8061 5462. 0519 8061 5462. Nós precisamos ter na cabeça o seguinte: não funciona. Nenhum setor, nenhum empresário, nenhum pecuarista vai ter sucesso com base no funcionamento de um setor apenas dentro do seu negócio, né? Se o pecuarista tiver lá cria, recria, engorda, ele não vai ganhar dinheiro apenas na recria, ele tem que fazer com que tudo funcione. O dono, o empresário do frigorífico não vai conseguir, né, ter lucratividade apenas com uma boa ação nas suas indústrias, né, ou na compra de gado. Nós precisamos fazer com que o conjunto funcione. Se o conjunto funcionar, eu tenho certeza que mesmo em épocas de crise, as empresas vão conseguir se sustentar no mercado com uma lucratividade, no mínimo, interessante. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.